Olá, crianças, bom dia. O professor veio aqui fazer a correção da última aulinha de língua portuguesa, onde nós estudamos sobre os acentos gráficos. Então, no livro 2 ainda, lá na página 98, nós vimos o acento agudo e o acento circunflexo. Então, na questão 1 nós estudamos. Nas palavras do quadro acima, além das letras, o que mais vemos, né? Então, nós vemos dois tipos de acentos. Número 2. Esses sinais estão sobre vogais ou consoantes. Esses sinais estão sobre as vogais. Então, nós fizemos a leitura, né? Das palavras, né? Com acento e sem acento. Jaca, jacá. Metro, metrô. Amém, amém. E bebe e bebê. Depois fala o que muda a pronúncia das palavras de cada par. O que muda, né, é o acento. Então, o sinal aqui muda a pronúncia e o sentido das palavras, né? Então, na sequência, nós vimos na questão 4. Leia as palavras e observe a diferença de pronúncia em cada par. Então, nós temos na lista A, avó. E na lista B, avô. Na lista A, pé. Na lista B, pê. Na lista A, pós. E na lista B, pôs. Então, pergunta. Em que lista as vogais têm acento agudo? Na lista A. E em que lista as vogais têm acento circunflexo? Na lista B. Depois, na página 100, na questão 5... pede para contornar no quadro as vogais em que há acento, né? Então, nós circulamos as vogais em que tem acento nas palavras máquina, pêndulo, mônica, árvore, cipó, lâmpada, chalé, mês, três e café. Depois, nós escrevemos aqui as palavras que têm acento agudo: máquina, árvore, cipó, chalé e café. Depois escrevemos as palavras com acento circunflexo: pêndulo, mônica, lâmpada, mês e três. Depois, na questão 6, era para vocês apenas fazer a leitura da pronúncia das palavras, né? Comparar a pronúncia das vogais em destaque em cada grupo. Depois, discutir com os colegas para que servem os acentos nas palavras do grupo 1. Responda oralmente. Então, aqui nós conversamos, né? E respondemos aqui essa questão durante a aula. Na questão 7, essa adivinha tem uma resposta ligada ao acento grave, tem que descobri-la. O que está acima de nós? Então, nós respondemos aqui que é o acento agudo, né? Em cima da palavra nós tem um acento agudo. Continuando aqui a formação de sílabas. Então, nós vimos aqui, né, que as sílabas são formadas por consoante, vogal, somente vogal, por consoante, vogal e consoante, consoante, vogal. Que é o exemplo aqui da sílaba lá, a sílaba ó, a sílaba per e a sílaba tro, que é os exemplos aqui que estão sendo destacados, né? Depois, nós respondemos aqui formando as palavras com as respectivas sílabas, né? Consoante e vogal. Então, nós formamos aqui rato, depois faca, mesa, bola e dado. Então, sendo aqui as sílabas consoante e vogal. Na questão 2, o exemplo que nós seguimos aqui é da palavra ela, né? Que a primeira sílaba é vogal e a segunda sílaba é consoante e vogal. Então, nós temos aqui ovo, ave, aba, uva e ema. Na questão 3, era para a gente formar aqui sílabas na primeira com consoante, vogal e consoante e a segunda sílaba consoante e vogal. Então, formamos aqui as palavras festa, costa, verde, barca e carta. Dá para formar outras também, né? Mas colocamos esses exemplos. Na questão 4, para formar palavras com consoante, consoante e vogal e
na primeira sílaba e consoante e vogal na segunda sílaba. Então, formamos aqui as palavras prato, graça, traje, creme e fraco. Depois, na questão 5, fala, né? Existe sílaba sem consoante? Sim, como as sílabas destacadas em ovo, saúde, açaí. Então, nós temos sílabas sem consoante, sim, né? E na letra B, existe sílaba sem vogal? Não existe sílaba sem vogal. Como nós vimos aqui, toda sílaba ela é formada por consoantes e vogais ou só vogal, mas sem vogal não existe, tá bom, crianças? Então, aqui encerramos a correção da nossa última aula de língua portuguesa.